Olá mais uma vez a você que acompanha aqui as aulas do Studiorum e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre história islâmica. A aula de hoje vai ser sobre o Califado Abássida. Bem, pessoal, então para a gente dar uma recordada, antes dos Abássidas a gente tinha um Califado Omíada. E os Abássidas eles vão chegar ao poder justamente através de uma revolução contra a dinastia Omíada e eles contaram com o apoio dos persas. Então o que acontece? Os Omíadas eles eram uma dinastia árabe que na hora de organizar o califado eles davam muita prioridade à própria etnia, ao seu próprio povo árabe. Porém, os outros povos que estavam contidos dentro do território do califado não recebiam tanto papel, não recebiam tanta importância, não recebiam tantos cargos. E é justamente por causa disso que os abássidas eles vão conseguir o apoio dessas populações, principalmente dos persas, que queriam desempenhar então mais papel, mais lugar, né? Queriam ter mais voz na política. Então os abássidas eles vão alcançar esse anseio dos persas e juntos eles vão destronar os omíadas. E a partir do ano então de 750, como vocês podem ver aqui na nossa linha do tempo, os abássidas vão ser os novos califas. Lembrando que para ocupar o cargo de califa, para ocupar o califado, né, para ser o califa, era necessário que o indivíduo, a família, aquela dinastia, ela tivesse uma linhagem que remontasse genealogicamente ao profeta Mohammed, ou à família do profeta Mohammed. Acontece que os sunitas, ou seja, a vertente sunita do Islã, acreditava que um grau de parentesco menor era exigido. Ou seja, se você fosse de alguma das tribos que tivesse algum parentesco com o profeta Muhammad, você já seria capaz então de assumir o califado. Já os xiitas, que é uma vertente minoritária do Islã, acredita que esse grau de parentesco tem que ser mais direto, tem que ser mais ligado ali, diretamente ligado, linearmente ligado com a família do profeta Muhammad. É justamente por causa desse detalhe que vai surgir um califado concorrente ao califado dos abássidas. Você vai ver agora na tela o mapa mostrando todo o território dos abássidas, todo o território que os abássidas governavam no seu califado. Porém, vai ser justamente na África que vai surgir um califado concorrente, ou seja, nós vamos ter dois califas aí disputando esse cargo de autoridade, né? E esse novo califado vai surgir na África com os Fatímidas. Os Fatímidas eles vão chegar ao poder em 909 e vão destronar uma outra dinastia africana que eram os Aglábidas. Aí você pensa assim, pô, Rian, você está dizendo que surgiu esse califado aí concorrente dos abássidas, que são os Fatímidas. Mas quem são esses Aglábidas que você está dizendo que os Fatímidas suplantaram ele? Bem, os Aglábidas, eles eram vassalos dos abássidas. Então o que acontece? Eles estavam dentro do califado abássida, eles se subordinavam à autoridade dos abássidas, porém eles exerciam um poder regional, um poder local, um poder limitado, que não chegava a se estender pelo califado todo, era apenas como que governadores locais. Por isso eles não recebiam o nome de sultões, eles não recebiam o nome de califas, eles recebiam o nome de emires. Então a gente tem o emirado dos Aglábidas. Os Fatímidas eles vão surgir justamente nessa região geográfica que os Aglábidas exerciam sua autoridade. Eles vão acabar com a dinastia Aglábida e vão reinar a partir de 909 até 1171. E qual foi justamente a justificativa que eles encontraram para se legitimar enquanto califas? Eles justamente mostraram para a população que tinha um pensamento xiita,
de que os abássidas não tinham a legitimidade justamente dessa linha sucessória mais estrita, mais direta, com o profeta Muhammad. Então os xiitas, eles vão ver que os fatímidas, então, vão ter mais legitimidade do que os abássidas. É dessa forma que esses xiitas vão enxergar os fatímidas, tá bom? Dentro do califado fatímida, vai surgir uma nova vertente do Islã. Na verdade, a partir de um califa dos fatímidas, que vai ser o Al-Hakim, tá bom? O Al-Hakim, ele vai se declarar como a encarnação do próprio Allah, do próprio Deus, tá? Isso vai acontecer por volta do ano 1017, tá? Esse califa Al-Hakim, ele era um califa que possuía um temperamento muito complicado, ele tinha relações muito difíceis com a religião, com seitas religiosas, com a diversidade religiosa. Então, quando ele se declara que ele próprio é a encarnação de Deus, isso não vai convencer os seus companheiros ali, os seus conterrâneos. Então, o que acontece? O vizir, ou seja, vizir seria o vice, mais ou menos como se fosse um vice-rei, né, do Al-Hakim, ele vai acreditar na teoria ou na ideia de que o Al-Hakim era realmente a encarnação de Deus, e por isso, depois que o Al-Hakim vai perder o seu poder, esse vizir ele vai precisar fugir, porque justamente dentro do califado fatímida, eles não acreditaram nessa ideia. Então, o Al-Darazi, que vai ser esse vizir, ele vai para a região da Síria, e lá ele vai difundir essa ideia, e vai ser fundada uma nova religião, chamada religião drusa. Então é a partir desse momento que surgem os drusos. Os drusos, assim como os cristãos, vão acreditar na ideia de que Deus, Allah, se encarnou, né? Só que os cristãos acreditam que a encarnação de Deus é Jesus Cristo, enquanto que os drusos acreditam que é o Al-Hakim. Eles pensam que Al-Hakim desapareceu de forma misteriosa e que algum dia no futuro esse califa vai voltar à Terra, mais ou menos como a ideia da volta de Jesus para os cristãos, certo? A partir de 929 vai surgir o califado de Córdoba. Esse califado já vai ser um terceiro califado agora, né? Pensando da perspectiva dos abássidas, vai ser um segundo califado concorrente, então você vai ter os abássidas, você vai ter os fatímidas e você vai ter os califas de Córdoba. Quem vão ser esses califas de Córdoba? Bem, vamos lá. Lembra que eu falei que quando os abássidas chegaram ao poder, eles tiveram que destronar os omíadas? Pois bem, os omíadas, que governavam a partir da cidade de Damasco, eles vão permanecer na história do mundo islâmico através de um sobrevivente que vai fugir para o Al-Ándalus. Al-Ándalus era o nome que os árabes davam para a Península Ibérica. Então, lá na Península Ibérica, mais especificamente na cidade de Córdoba, vai se desenvolver um reinado, digamos que independente, que inicialmente vai reconhecer a autoridade dos abássidas. Então, esse reinado vai se chamar de Emirado, assim como eu tinha falado do Emirado dos Aglábidas, você vai ter o Emirado dos Omíadas de Córdoba. Porém, vai ser no ano de 929 que esses Omíadas de Córdoba, eles vão então romper definitivamente com os abássidas e se declarar novamente os verdadeiros sucessores do profeta Muhammad, os verdadeiros e legítimos detentores desse título de califas, tá bom? Eles não vão durar muito no poder, vocês podem ver aqui, cerca de apenas 100 anos, eles vão cair então para a reconquista cristã da Península Ibérica. E falando agora dos cristãos, vai ser ainda durante o período dos Fatímidas que vai ter início as cruzadas. Então, as cruzadas, a gente vai lembrar que foram convocadas pelo Papa de Roma, ou seja, o Bispo de Roma, a pedido do imperador bizantino. Então, o imperador bizantino, que era o imperador de Constantinopla, ele vai começar a sofrer muito ataque de invasores turcos, esses turcos que depois vão se converter ao islamismo, né?
e ele vai pedir socorro aos estados cristãos ocidentais. Depois nós vamos ter uma aula especificamente só sobre cruzadas, pessoal. Mas aqui só para vocês entenderem, entre o ano de 250, por exemplo, e aqui em 1099, mais ou menos aqui, ou seja, durante esse período aqui, nós vamos ter 8 cruzadas, tá? Então, a primeira cruzada vai ser a captura de Jerusalém, vai ser uma cruzada bem sucedida, e a partir da segunda cruzada nós vamos ver que o propósito vai se desvirtuando um pouco, e mesmo a efetividade já não vai ser a mesma, né? E a partir da oitava cruzada, então, é que praticamente definitivamente acaba esse movimento cruzadístico, tá bom? Os fatímidas vão, digamos assim, renunciar a essa autoridade, a esse título de califado no ano de 1171, né? Eles vão voltar a compor o mosaico do califado abássida, mas também eles vão ser substituídos pelos aiúbidas, tá, pessoal? Os aiúbidas é importante a gente lembrar que eles são fundados através de um general curdo, tá? Ou seja, de etnia curda, porém também de religião islâmica, chamado Saladino, né? Saladino ele vai ser um grande general que vai lutar contra os cruzados. Os cruzados, inclusive, vão gravar muito o nome dele, porque ele vai ser um grande pesadelo, digamos assim, né, para esses cristãos cruzados. Beleza, pessoal. Então, como eu falei, os aiúbidas vão assumir o controle da região da África ali a partir do Cairo até 1250, e até 1258 os abássidas ainda vão ter a sua capital em Bagdá. Porém, é justamente aqui da década de 50 do século XIII para a década de 60 que vai ter uma grande mudança aqui no cenário. Primeiro, os aiúbidas vão ser substituídos pelos mamelucos no Cairo, tá? E segundo, os mongóis vão invadir a Mesopotâmia, onde ficava a cidade de Bagdá, e Bagdá vai ser destruída. Então, primeiro, os abássidas, que são os governantes de todo o califado, vão ter que se mudar, vão sair de Bagdá e vão passar a residir no Cairo. E a principal força política da África, então, vai deixar de ser os aiúbidas e vai passar a ser os mamelucos. Quem é que provocou essa mudança aqui, né, de poder dos aiúbidas para os mamelucos? Foi justamente os cruzados, tá? Então foi justamente aqui na oitava cruzada, que foi liderada por São Luís IX, rei da França, que os aiúbidas vão perder, não vão conseguir se sustentar no poder contra os cruzados, e os mamelucos vão assumir no lugar deles, tá? Vamos entender uma coisa aqui, pessoal. Quem eram os mamelucos? Quando a gente pensa nessa palavra mameluco, a gente tem que não entender essa palavra como sendo a designação de um povo. Na verdade, mameluco não é um povo. Mameluco, na verdade, é uma classe. Então, o que acontece? A partir das invasões turcas, que vai ser justamente o início ali do que vai gerar as cruzadas, ou seja, os turcos vão combater o Império Bizantino vai pedir a ajuda do Papa. Então, justamente nesse período que os turcos invadem, né, primeiro os turcos seljúcidas, os muçulmanos vão perceber que esses turcos poderiam ser escravos deles. Ou seja, quando um muçulmano decide se vai escravizar ou não alguém, ele primeiro precisa se certificar que aquela pessoa ou aquele povo não segue a mesma fé, não é islâmico, tá? Por quê? Porque dentro da religião islâmica não se pode, é proibido um muçulmano escravizar outro muçulmano. Então, como esses turcos, eles são, digamos que pagãos, né, vindos da Ásia, não tem ainda religião oficialmente, né, a religião islâmica, os muçulmanos então vão olhar para eles e pensar, olha, esses caras podem ser nossos escravos. E a partir desse momento, que vendo que os turcos eram excelentes combatentes, excelentes guerreiros, né, é que os muçulmanos vão ter essa sacada de criar justamente essa classe, a classe mameluca.
que vão ser os mamelucos? Vão ser turcos, ou seja, pessoas de origem não árabe e principalmente não muçulmana, que vão ser escravizados, mas vão desempenhar um papel específico, que é o papel de soldado. Ou seja, você, imaginando que você fosse um turco, você seria agora um soldado a serviço do califado, porém um soldado compulsório, ou seja, você está escravizado naquela função de soldado. Você não pode escolher não ser daquela profissão. Você é obrigatoriamente agora um membro do regimento mameluco. Mameluco, então, é como se fosse uma legião, digamos, um destacamento, uma classe militar composta por não muçulmanos. Pessoal, é óbvio que depois esses mamelucos eles vão se converter à religião muçulmana, e é óbvio também que esses mamelucos eles não vão ser apenas de origem turca, ou seja, quando os turcos se convertem à religião muçulmana, é necessário agora escravizar povos de outras etnias, os caucasianos, os circassianos, até povos cristãos mesmo, né? Eles vão entrar então para essa fileira, né, de mamelucos, tá bom? Os mamelucos então, eles vão garantir a autoridade religiosa dos abássidas, ou seja, os abássidas vão continuar exercendo, digamos que o papel de sucessores religiosos do profeta Muhammad, porém são eles mesmos, os mamelucos, que vão exercer o poder temporal, ou seja, o poder militar, o poder político, tá bom? Então aqui você tem uma divisão muito clara entre poder político e poder religioso, algo que não existia, por exemplo, antes aqui, por exemplo, no primeiro milênio, né, na época que os abássidas eles assumiram o califado lá desde o século 8, tá bom? Os mamelucos eles vão conseguir manter aí o seu califado, né, na cidade do Cairo até o ano de 1517, ou seja, se a gente for tomar como um todo, desde a Revolução contra os Omíadas até 1517, que é quando os mamelucos vão ser derrotados pelos turcos otomanos, então nós vamos ter aqui 767 anos em que os abássidas estarão nesse papel de califas e, portanto, líderes, no mínimo, espirituais do mundo muçulmano. Bem, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não deixe de mandar essa aula para os seus amigos, colegas, qualquer pessoa que você tenha conhecimento que está estudando esse assunto. Deixe o seu like também. Qualquer comentário, sugestão, dúvida, crítica, os comentários estão aí abertos para você escrever. E um abraço, até a próxima.